brasileiro. A história do Brasil é a história do saque, da corrupção institucionalizada, do massacre da maioria da população. Você tem o direito de conhecer a verdade. As classes dominantes têm escrito centenas de milhões de páginas de puras mentiras. Têm mentido para nós, para encobrir os interesses dessa minoria. Neste capítulo, o primeiro da série O Doleiro, iremos fazer um breve percurso pelo Brasil real. O Brasil dos negros e pobres que constituem a maioria da população. Durante os primeiros 200 anos da colônia, foram assassinados mais de 4 milhões de indígenas, dos quase 6 milhões que habitavam o Brasil. Deles, restam hoje apenas umas centenas de milhares. Com o auge da cana-de-açúcar, o Brasil se tornou o país onde mais chegaram escravos negros trazidos da África, quase 5 milhões, ou 15 vezes a mais dos que foram levados aos Estados Unidos. A historiografia oficial brasileira é uma das mais manipuladas do mundo. Nada diz sobre as mais de 70 revoluções e revoltas que têm acontecido no Brasil. Ao mesmo tempo, nada está mais longe do brasileiro pacato e cordial que as classes dominantes tentam nos apresentar, onde o protótipo seria o personagem de Walt Disney, Zé Carioca, o malandro e vagabundo. Por outra parte, eles querem nos convencer que o brasileiro somente pensa em carnaval, futebol e sexo. As classes dominantes adotam essa política porque o Brasil é um barril de pólvora. As contradições sociais são enormes nas favelas, nos bairros das periferias e ficam a cada dia pior. No século XIX, aconteceu o esgotamento do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Os escravos, que tinham sido usados como carne de canhão durante a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, obtiveram a liberdade decretada pela Lei Áurea da Princesa Isabel em 1888. Na realidade, o novo ciclo econômico do café precisava de mão de obra mais especializada. A nascente burguesia brasileira estava pouco preocupada com a situação da população e muito preocupada com seus lucros. Por esse motivo, não investiu na educação dos escravos e promoveu a imigração de estrangeiros europeus e japoneses, uma mão de obra qualificada. A maioria dos negros nem sequer tinha para onde ir.
eles continuaram como escravos semi-disfarçados nas grandes fazendas ou passaram a se amontoar nas favelas do Rio de Janeiro e das grandes cidades brasileiras. Ali temos um dos principais componentes da origem da brutalidade das contradições sociais no Brasil. Let us once again transform the American continent into a vast crucible. Durante o governo de John Kennedy, os Estados Unidos impulsionaram a chamada Aliança para o Progresso. O objetivo era realizar alguns investimentos em obras de infraestrutura e gerar um certo desenvolvimento controlado na América Latina para controlar as revoluções e revoltas que tinham como base social as contradições que vinham se acumulando havia muitos séculos. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado A Revolução Cubana de 1959 representou um duro golpe contra os interesses dos Estados Unidos. Acabou com o paraíso da máfia e das grandes empresas norte-americanas. Aconteceu a pouco mais de 150 quilômetros da cidade de Miami. Playa Girón morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Os Estados Unidos promoveram enorme repressão contra os povos latino-americanos. Impuseram ditaduras ferozes, dignas de ter feito inveja ao próprio Adolf Hitler. A ebulição das contradições sociais levou ao ascenso do movimento operário desde a segunda metade da década de 1950. O contexto na América Latina e no mundo era de confrontos, revoluções e guerras. Os primeiros anos da década de 1960 foram tão agitados no Brasil que até aconteceram greves dos soldados e sargentos e dos marinheiros e cabos, cujas assembleias eram realizadas na sede dos metalúrgicos do Rio de Janeiro. As classes dominantes estavam apavoradas com os homens pacatos e cordiais. A ditadura militar, que durou 21 anos, foi mais leve que as ditaduras do Chile e da Argentina, onde os assassinatos, torturas e até bombardeios de fábricas fariam o próprio Adolf Hitler ruborizar.
O número de desaparecidos políticos no Brasil foi de pouco mais de 1.000, de acordo com a Comissão da Verdade. Mas os generais mataram mais de 9.000 indígenas para facilitar a apropriação das suas terras. Isso nem sequer entra na contabilidade. As classes dominantes sempre se valeram de todos os métodos que julgaram necessários para manter seus privilégios, promovendo genocídios e condenando à fome a maioria da população. Mas o pacato povo brasileiro sempre tem encontrado o caminho da luta. No próximo capítulo, iremos apresentar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, conhecido como Escândalo do Banestado. Desse escândalo participaram todos os setores das classes dominantes e por esse motivo foi tendido uma espécie de cortina de ferro onde não se fala mais nada sobre Banestado. Esta história deve ser conhecida porque agora estão vindo pela outra parte do Brasil que ainda não foi entregue. Você tem o direito a conhecer a verdade. Pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelo futuro da nação brasileira. O mercado não para. O maior caso de corrupção do Brasil é conhecido como Escândalo do Banestado. A história se remonta a 1993, quando os três principais figurões do Ministério da Economia, que era chefiado pelo futuro presidente Fernando Henrique Cardoso, viajam a um paraíso fiscal, Luxemburgo, e num final de semana dobram a dívida pública brasileira. Você tem o direito a conhecer a verdade. Pedro Malan, Pércio Arida e Armínio Fraga, os futuros chefes do massacre do Brasil, imposto durante os governos de FHC, pertenciam à mesma escola que tinha massacrado o povo argentino, o povo uruguaio e o povo chileno durante a sanguinária ditadura de Augusto Pinochet, no laboratório do que foi denominado neoliberalismo, que é o socialismo para os super ricos e o capitalismo selvagem e genocida para a maioria da população. No único final de semana, dobraram a dívida externa de 65 bilhões de dólares para 120 bilhões de dólares. Reconheceram até dívida que tinha vencido, como os 8 bilhões que tinham vencido em Nova York. Com esses títulos podres, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, foi entregue a metade do Brasil a troco de nada. Assim, foram entregues os bancos estaduais, as empresas públicas de telecomunicações, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce
e partes importantes de outras grandes empresas, como a Petrobras, a Eletrobras e o Banco do Brasil. Um dos casos mais escandalosos foi o da Vale do Rio Doce, a maior produtora de minério de ferro do mundo. O valor da venda foi de pouco mais de 3 bilhões de reais, mais ou menos o mesmo valor em dólares, ou o equivalente aproximado a 2% do valor de mercado. Ainda, os compradores ganharam o estorno em impostos de 640 milhões de reais e o pagamento por ser feito pelos títulos podres da dívida pública, que não valia nada. Na telefonia e nos bancos públicos, o governo brasileiro fez enormes investimentos antes de entregá-los aos abutres capitalistas a troco de nada. Na Petrobras, 40% das ações foram entregues na Bolsa de Nova York por 7 bilhões de dólares, ou menos de 10% do valor. Mas o mais grave foi que a Petrobras passou a ficar sob jurisdição da Justiça dos Estados Unidos. O mesmo aconteceu com várias outras empresas públicas, e as graves consequências as estamos pagando agora. Após a privatização de parte da Eletrobras, as tarifas aumentaram em 300% em 2 anos. Todas as tarifas públicas, que são impostas como se fossem impostos, dispararam até as nuvens. Que maravilhoso é ser um empreendedor abutre capitalista, que pode decidir, por meio do controle dos governos e do parlamento, o que é legal e o que é ilegal. Por meio do Consenso de Washington de 1989, impuseram maravilhas como, por exemplo, a Lei da Responsabilidade Fiscal. A partir desse ano, não existe coisa mais importante do que pagar a dívida pública deles para salvar da crise as empresas e os empresários deles. Por exemplo, no meio de uma grande pandemia, digamos o coronavírus, nada pode ser feito, nem nada pode se gastar antes de pagar a dívida pública um tanto, digamos, artificial, inventada por eles, o imperialismo norte-americano. Há o mito de que as empresas privatizadas forneceriam um serviço melhor. Até pode ser considerando que se aplica extensivamente a política do sucatear para privatizar. Na realidade, o custo social por ter entregue meio Brasil é gigantesco. Equivale a que toda a população brasileira ganhasse 30 salários mínimos mensais durante 500 anos. Todas as grandes empresas nacionais e estrangeiras, os políticos, altos juízes, apresentadores de televisão participaram do esquema e receberam fartas propinas. A movimentação das propinas foi realizada por meio de esquemas novos. Ao invés de serem usados os mecanismos dos doleiros, por meio das chamadas operações do dólar a cabo, foram utilizadas operações oficiais, por meio do Banestado, o então Banco Público do Estado do Paraná, um grande superdoleiro institucionalizado. As transferências eram realizadas a partir da agência de Foz do Iguaçu, localizada na chamada Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Nesta localidade competem os agentes das potências estrangeiras, tais como os agentes da CIA, da DEA, do Mossad e outros.
A eles se somam os narcotraficantes, os traficantes de armas, os contrabandistas e os doleiros, os oficiais e os concorrentes dos oficiais. Uma parte do resultado da lavagem de dinheiro das operações ilícitas que alimenta os cofres dos Estados Unidos e Israel para as operações secretas tem essa origem. As propinas relacionadas à participação na entrega de MEI ao Brasil somaram 179 bilhões de dólares, o equivalente a 281 bilhões de hoje. Esses recursos foram transferidos para a agência de Nova York do Banestado. De ali, o dinheiro passou aos grandes bancos que os moveram principalmente a paraísos fiscais, de onde voltaram ao Brasil como investimento estrangeiro. Um grande lavado oficial de dinheiro realizado com a cumplicidade dos bancos norte-americanos que intermediaram a operação e deixaram todo mundo de rabo preso. Desde aquele momento em diante, passou a ser corrupção tudo que estivesse contra os interesses dos Estados Unidos. Ilegal seria tudo o que beneficiasse os Estados Unidos. Um super mega doleiro internacional. A crise de 2008 colocou uma pá de cal sobre o chamado neoliberalismo e seus mantras, como que agora era a vez da democracia em abstrato, que não existia mais o comunismo e muito menos a classe operária. Éramos todos empreendedores no maravilhoso mundo de Alice no País das Maravilhas. A crise não se fechou até hoje e se tornou tão crítica a partir de 2016 que o imperialismo vem para tomar a outra metade do Brasil que ainda não foi entregue e por métodos muito mais ferozes. É um Banestado 3.0, onde os doleiros tradicionais são substituídos pelo modelo colombiano do Estado narco-paramilitar, com leis muito reacionárias, inspiradas no ato patriótico do governo de George Bush Jr., adicionado do paraíso chilenos para os ricos e o Haiti para os pobres. No próximo capítulo apresentaremos as evidências com recibos da maior roubalheira do Brasil institucionalizada, que foi realizada por meio do Banco Banestado. O total do valor transferido soma, em valores de hoje, quase 300 bilhões de dólares. Um super doleiro oficial e institucionalizado. Você tem o direito de conhecer a verdade. Somente com o dinheiro que foi desviado em forma de propinas durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, poderia ter sido feito um grande programa de obras públicas, com o qual poderia ter sido eliminado o desemprego no Brasil. Poderiam ter sido criados empregos de alta qualidade. O salário mínimo poderia ter sido aumentado em pelo menos 5 vezes. Os investimentos em educação e em saúde públicas poderiam ter sido triplicados.
Você deve conhecer a verdade. Você tem o direito a conhecer a verdade. Somente as propinas geradas por ter entregue e-mail ao Brasil a troco de nada somaram 179 bilhões de dólares em valores da época, ou o equivalente a 281 bilhões em valores atuais. A lista dos mais de 1.500 recibos das transferências do Banco Banestado do Paraná para a agência de Nova York, revelada pelo portal Duplo Expresso, expuseram de maneira chocante o interior do maior caso de corrupção do Brasil e um dos maiores do mundo, depois de 20 anos. As informações apresentadas foram validadas por alguns dos principais atores que participaram das investigações, como o então delegado da Polícia Federal, encarregado do caso, o Dr. Antônio Castilho, o fiscal federal encarregado do caso, o Dr. Celso Três, e o ex-governador do estado de Paraná, Roberto Requião. Nesses recibos constam os nomes específicos e os valores transferidos por meio das chamadas contas CC5, as contas que permitiam movimentações desde e para o exterior. Conforme disse Roberto Requião, a maioria das remessas foram realizadas usando os dados de pessoas pobres, que foram usadas como laranjas. Para descobrir as identidades dos que usaram laranjas e ter a visão do circuito fechado da lavagem de dinheiro, ainda seria necessária a chamada lista VIP do Banestado, a que traz a terceira camada de contas do Banestado no exterior, indicando o destino e o beneficiário final das remessas no retorno do dinheiro já lavado ao Brasil. A lista VIP foi preparada em 2003 por procuradores distritais de Nova York. Os procuradores responsáveis a silenciam. Dentre eles se encontram figurões importantes da Operação Lava Jato, como Carlos Fernando dos Santos Limas e Vladimir Aras. Também a silenciam políticos do PSDB, o partido de Fernando Henrique Cardoso, como faz o ex-senador Antero Paes de Barros, do DEM, Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, do Partido Liberal, PL, o bolsonarista Magno Malta, do PDT, do Dr. Hélio, e do PT, Partido dos Trabalhadores, o convenientemente recém-falecido José Mentor, afiliado do ex-ministro José Dirceu, que foi o artífice da eleição de Lula em 2002. O círculo completo da evasão de divisas e da lavagem de dinheiro na volta ao Brasil somente foi revelado nos casos do ex-prefeito Paulo Maluf e do senador José Serra, quando eles tinham se transformado em cachorros mortos para os abutres capitalistas e ambos foram rifados. No caso de Paulo Maluf, a propina recebida pelo superfaturamento nas obras de construção da Avenida Águas Espraiadas e do túnel Ayrton Senna, na cidade de São Paulo, foi transferida a Nova York por meio das contas CC5 do Banestado. Desde lá, os recursos foram transferidos para o paraíso fiscal Ilhas Jersey. E desde as Ilhas Jersey,
Os recursos foram usados para comprar debentures emitidas pela Eucatex, a principal empresa da família de Paulo Maluf. No caso de José Serra, o circuito foi descrito com bastantes detalhes no famoso livro A Privataria Tucana. Nas 140 páginas de documentos fotocopiados, o livro do conhecido jornalista Amaury Ribeiro Júnior revelou o trânsito do dinheiro das propinas por paraísos fiscais no Caribe, principalmente por meio de empresas vinculadas à filha de José Serra, Verônica Serra. O dinheiro voltou lavadinho ao Brasil, com a cumplicidade dos grandes bancos internacionais e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, passando por cima da corrupção passiva, a propina recebida pelo superfaturamento, e da evasão de divisas, por meio de remessas irregulares usando as contas CC5. Não por acaso, foi a partir dessas operações que explodiu a dívida interna brasileira. Propinas geradas pelo escândalo de corrupção do Banestado somaram o valor equivalente ao dólar hoje de 281 bilhões de dólares. Mas a verdadeira roubalheira do Brasil foi a entrega de meio Brasil a troco de nada. As empresas serão vendidas por 1 a 3, 5% do valor de mercado e pagas por títulos podres que não valiam absolutamente nada. Mesmo assim, da roubalheira não legalizada, quem participou? Toda a elite dominante brasileira, os grandes empresários brasileiros e estrangeiros que atuam no Brasil, as grandes emissoras de televisão, os famosos apresentadores da televisão e do rádio e os partidos políticos, os da direita e os da esquerda, junto com os altos juízes. Estão todos envolvidos. O atual ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, remeteu via as contas CC5 o equivalente em valores atuais a 48 milhões de reais. As eleições e até a cassação da chapa de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, dependem desse senhor ficha limpa. Ninguém da autodominada esquerda sequer questionou tão pouco democrático fato. Ah, claro, está demasiadamente ocupada com as eleições bolsonaristas. Na grande imprensa, não se tratou somente de operações realizadas pela Rede Globo e os seus donos, a família Marinho. Eles remeteram mais de 33 bilhões de reais. A TV Globo Limitada remeteu o equivalente em valores atuais a mais de 2 bilhões e meio de reais. A Globo Cabo, mais de 445 milhões de reais. A Globo Comunicações, mais de 19 bilhões de reais. A Globo Participações, mais de 4 bilhões e meio de reais. A Globosat, 1,2 bilhões de reais. A RBS TV transferiu o equivalente a 479 milhões de reais. O Grupo Abril transferiu o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. O Grupo SBT, de propriedade de Silvio Santos, movimentou quase 40 milhões de reais.
o Banco Araucária, que foi utilizado pelo DEM e pelo PSDB, os partidos que governaram durante Fernando Henrique Cardoso, transferiu mais de 3,4 bilhões de reais. O Banco Safra transferiu o equivalente a mais de 175 bilhões de reais. A companhia Bozano Simonsi, mais de 7 bilhões de reais. A Odebrecht, quase 20 bilhões de reais. O Grupo Gerdau e a família Gerdau, que está envolvida no financiamento de organizações de extrema-direita, como Vem para a Rua e o MBL, transferiu mais de 5 bilhões de reais. Alcoa, a empresa norte-americana de alumínio, mais de 7 bilhões de reais. Aracruz Celulose, mais de 16,5 bilhões de reais. Arnaldo Jabor, o famoso apresentador da Rede Globo, mais de 23 milhões de reais. Carlos Roberto Massa, o Ratinho, o famoso apresentador da rede SBT de Silvio Santos, quase 370 milhões. E a lista é gigantesca. Toda a elite que domina o Brasil está envolvida e de rabo preso aos Estados Unidos. A entrega de MEI ao Brasil durante a década de 1990 deixou o Brasil tão exposto que hoje até existe o perigo da desaparição da nação brasileira. Somente com as propinas do escândalo do Banestado, que representam apenas um cheirinho do que foi roubado, seria possível pagar o programa Bolsa Família, que tirou 16 milhões de pessoas da miséria extrema durante 100 anos. Devido a que no escândalo de corrupção do Banestado estiveram envolvidos todos os setores das classes dominantes, ninguém foi punido, nem na comissão parlamentar de inquérito, nem na investigação promovida pela Justiça, cujo chefe principal foi o famoso juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. No próximo capítulo traremos mais detalhes sobre a investigação. Vocês precisarão ajustar os cintos e também ajustar os estômagos, porque as emoções serão muito fortes. Você terá muita sensação de náuseas. Você tem o direito a conhecer a verdade. A investigação do escândalo do Banestado começou em 1997, quando o promotor público federal encarregado do caso, Celso Tres, descobriu que, por meio das contas CC5 do Banestado, tinham sido transferidos do Brasil aos Estados Unidos entre 1991 e 1996 125 bilhões de dólares. Um pouco mais tarde, esse valor
foi aumentado para 225 bilhões de dólares entre 1991 e o ano 2001. Um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil e do mundo. Você tem o direito a conhecer a verdade. O esquema de lavagem acontecia principalmente a partir da agência de Foz do Iguaçu do Banco do Estado do Paraná, Banestado. Essa cidade se encontra localizada no local estratégico, a tríplice fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai. Por meio das chamadas contas CC5, os doleiros, os negociantes de dólares no mercado negro, vinculados a funcionários bancários e governamentais, usavam uma vasta rede de contas bancárias sob os nomes de laranjas ou de empresas fantasmas para lavar fundos ilegais da corrupção pública, fraude tributária e crime organizado, principalmente por meio do Banco do Estado de Paraná em Foz do Iguaçu. Assim surgiu o caso Banestado. A investigação federal esteve indo a lugar nenhum até 2001, quando o então superintendente da Polícia Federal, José Antônio Castilho, constatou que a maioria dos fundos tinham realmente desembarcado em contas na agência do Banestado em Nova York. Castilho chegou a Nova York em janeiro de 2002 para realizar o necessário rastreamento internacional de dinheiro. Por meio de uma ordem judicial, Castilho e sua equipe revisaram 137 contas no Banestado de Nova York, acompanhando 14,9 bilhões de dólares. Em alguns casos, os nomes dos beneficiários eram os mesmos dos políticos brasileiros que serviam no Congresso, ministros e até ex-presidentes. Depois de um mês em Nova York, Castilho voltou ao Brasil com um relatório de 400 páginas. No entanto, apesar das evidências esmagadoras, ele foi removido da investigação, que foi suspensa por pelo menos um ano. Quando o novo governo Lula assumiu o governo no início de 2003, Castilho voltou à investigação. Em abril de 2003, Castilho identificou uma conta no Chase Manhattan Bank, o banco norte-americano, particularmente interessante, chamada Tucano. Tucano era o apelido do partido PSDB, liderado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que esteve no poder antes de Lula e que sempre manteve laços muito próximos com as máquinas políticas dos Clinton nos Estados Unidos e dos Blair na Inglaterra. Embora Castilho nunca tenha se apossado desse documento crítico, pelo menos 2 congressistas brasileiros, 2 senadores e 2 promotores federais que mais tarde ganhariam fama como estrelas da investigação da Operação Lava Jato, Vladimir Aras e Carlos Fernando dos Santos Lima. De acordo com a matéria publicada na revista Isto É, do dia 3 de setembro de 2003, Carlos Fernando mantinha desde 1998 o dossiê detalhadíssimo sobre o caso Banestado e uma lista de 107 pessoas que figuram na queixa-crime sobre remessa de dólares via agência de Nova York. Sua esposa, Vera Lúcia dos Santos Lima, trabalha no departamento de abertura de contas da filial do Banestado em Foz do Iguaçu. A revelação tinha sido realizada por ninguém menos que Darío Messer, o rei dos doleiros, em 1996. Ele tinha sido acusado de desviar
$228 mil de uma conta da agência de Banestado de Nova York. Em sua defesa realizada por escrito, não apenas admitiu o desvio, como revelou detalhes do esquema de captação e remessas ilegais de dinheiro para o exterior, relacionando as 107 contas naquela agência em Nova York. O porquê e como o documento, chamado de Bolsa de Cadáver, nunca chegou ao processo criminal é um dos tantos mistérios extras envolvidos em todo o enigma do maior escândalo de corrupção no Brasil. A pista é que Aras e Santos Lima manobraram para que esse documento nunca viesse a público. Enquanto isso, existem relatórios não confirmados, várias fontes não registrariam isso, de que o documento sobre as 105 contas semi-secretas que pertenceriam a bilionários teria sido usado para extorquí-los, principalmente aos que figuram nessa lista. O esforço para acabar com o escândalo do Banestado conta com o molho extra do juiz Sérgio Moro, que acabou sendo a estrela da Operação Lava Jato 10 anos depois. Ninguém foi punido, nem sequer os agentes e os gerentes das empresas envolvidas. O que aconteceu como saída do escândalo foi a negociação de acordos em pagamento de impostos pelas empresas com a Receita Federal. Tudo terminou em pizza. A investigação acabou sendo fechada em dezembro de 2004. No ano seguinte, em 2005, entrou em cena o escândalo do mensalão, que matava dois pássaros com uma única cacetada. Facilitava a derrota do PT nas eleições que aconteceriam no final do ano e o retorno da direita, ou pelo menos impunha a entrada do PMDB no governo do PT, que foi o que realmente acabou acontecendo. Ao mesmo tempo, a principal promotora das investigações, a Rede Globo, desviou o foco do escândalo do Banestado com o apoio de todo o sistema político, incluindo os autodenominados partidos de esquerda, que, conforme veio a ser demonstrado, também estavam envolvidos. Os irmãos Marinho, os donos da Rede Globo, haviam sido um dos principais participantes nesse esquema mafioso. Sérgio Moro nunca indiciou o rei dos doleiros, Dario Messer, apesar das delações de vários executivos da Odebrecht no sentido do seu envolvimento. É um segredo em alta voz que os doleiros que atuam na Tríplice Fronteira estão conectados com o tráfico de cocaína a partir do Paraguai. No esquema estão envolvidas algumas seitas evangélicas, é o chamado Evangelistão do Pó. Foz do Iguaçu é um dos principais centros das operações negras da CIA e do Mossad israelense, e com ramificações muito explosivas. O delegado Castilho refere a existência de 17 milhões de dólares que haviam sido transferidos à agência do Banestado em Nova York e que dali foram movidos ao Paquistão. Ele descobriu isso alguns meses após os atentados às Torres Gêmeas, que aconteceram dia 11 de setembro de 2001. As linhas do narcotráfico mundial, controladas pelo imperialismo norte-americano e Israel, se cruzam com a linha da heroína da CIA no Afeganistão. Dario Messer é o elo perdido de Sérgio Moro. O próprio Moro, como um ativo do FBI, da CIA e do Departamento de Justiça norte-americano.
O delegado José Antônio Castilho foi fundamental para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso Banestado. Mas, mais uma vez, essa comissão não levou a lugar algum. Não houve sequer uma votação final no relatório final da CPI. No próximo capítulo, trairemos alguns detalhes dos bastidores sobre como acabou tudo em pizza, também no Congresso, com a participação ativa de todos os partidos políticos. Você tem o direito a conhecer a verdade. Por que os partidos políticos brasileiros não falam uma única palavra sobre o escândalo do Banestado? Aonde estão os partidos autodenominados de esquerda? Aonde está o PT, o PCdoB, o PDT, Rede, PSTU, PCB, PCO e outros? Estão todos de rabo preso com o regime político. Ninguém quer falar nada porque o escândalo de Banestado pegou o conjunto do regime político oficial, desde a extrema-direita até a autodenominada esquerda, em cheio. Está todo mundo de rabo preso. E você tem o direito de conhecer a verdade. Está tudo bem. O partido político mais envolvido no escândalo do Banestado foi o PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Era o partido que, a partir de 1994, havia controlado o governo federal. Os três principais estados da federação, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e grandes municípios. As propinas estavam relacionadas com a entrega de meio Brasil a troco de nada. O prejuízo para a nação brasileira foi tão grande que somente as propinas geradas somam, em valores atuais, 281 bilhões de dólares, ou equivalente à construção de 56 milhões de casas populares. O que foi entregue aos abutres capitalistas permitiria que os brasileiros tivessem um salário mínimo 15 vezes maior durante 500 anos. Doleiros que operaram o esquema de corrupção, como Alberto Youssef e até Dario Messer, banqueiros como Daniel Dantas, marqueteiros como Nizam Wanaes ou João Santana, esses personagens que operaram o roubo dessa dinheirama não passam de ladrões de galinhas.
quando comparados com a verdadeira corrupção. Por meio de leis aprovadas por agentes dos abutres capitalistas, as enormes empresas que dominam o mundo e seus sócios menores brasileiros e latino-americanos duplicaram a dívida externa do Brasil num único final de semana, num paraíso fiscal, Luxemburgo. Isso foi legal. Por meio dessa dívida podre, pagaram pelas empresas públicas que foram vendidas por 2 a 5% do valor de mercado. Isso também foi legal. Submeteram o Brasil às leis dos Estados Unidos. Isso foi legal. E todos os principais partidos políticos participaram dessas atividades de lesa pátria contra a nação brasileira. O que temos com o escândalo do Banestado é apenas a ponta do iceberg da verdadeira roubalheira que expõe a corrupção e a podridão do Brasil oficial, a verdadeira origem das mazelas dos brasileiros e dos povos latino-americanos. As veias da América Latina estão cada vez mais abertas. O Partido dos Trabalhadores tinha governado prefeituras importantes, como a da cidade de São Paulo e os estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e o Acre. Em 2002, havia vencido as eleições num acordo direto com a cúpula do PSDB, que estava com a língua de fora por causa do enorme descontentamento da população com a piora da situação no Brasil. Em plena campanha eleitoral, aconteceu a viagem de Lula e a cúpula do PT, junto com a cúpula do PSDB, aos Estados Unidos, para pedir a bênção ao genocida George Bush Jr., garantindo-lhe que todos os acordos impostos pelos Estados Unidos seriam respeitados. As privatizações, que deveriam ser chamadas de doações, de Fernando Henrique Cardoso, continuaram intactas. O mesmo aconteceu com a ultracorrupta dívida pública, o monopólio das comunicações da Rede Globo e outros. Havia, portanto, o interesse de todos os principais envolvidos em enterrar a investigação sobre o escândalo do Banestado o mais rapidamente possível. O novo ministro da Justiça, nomeado por Lula, Márcio Tomás Bastos, simplesmente cancelou a investigação. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, montada para investigar o escândalo do Banestado, foi tão fraudulenta que nem sequer votou o rascunho do relatório final. Ela foi instaurada em junho de 2003, com o objetivo de investigar a transferência ilegal de recursos para paraísos fiscais entre 1996 e 2003. De acordo com a Operação Macuco da Polícia Federal, os desvios por meio das contas CC5 do Banestado teriam sido de 30 bilhões de dólares. Da CPI participaram todos os principais partidos políticos. O presidente foi o então senador pelo PSDB, Antero Paes de Barros. O relator foi o deputado pelo PT, José Mentor. Ele tinha sido indicado pelo futuro ministro José Dirceu. Dirceu tinha sido o artífice da vitória de Lula nas eleições de 2002 e um dos pais da fórmula mágica para vencer, com o apoio financeiro das grandes empresas e a tolerância dos Estados Unidos de América. O vice-presidente da CPI foi o então deputado pelo PFL e hoje presidente da Câmara dos Deputados pelo DEM, Rodrigo Maia.
a atuação do PT foi tão inimiga do Brasil como a dos partidos da direita. José Mentor foi autor de um projeto de lei que, se aprovado, daria anistia a todos os envolvidos no escândalo do Banestado. Depois de 1 ano e meio, saiu o relatório de José Mentor do PT. Ele sugeria o indiciamento de 91 pessoas acusadas de terem desviado apenas 20 bilhões de dólares. Após um certo showzinho para a imprensa e para inglês ver, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, não deu em absolutamente nada e foi fechada sem nenhum resultado. Tudo acabou numa enorme e grotesca pizza. Até Dario Messer, o rei dos doleiros, continuou no Brasil, morando até o ano de 2015, no início da Lava Jato, quando ele mudou a sua residência para o Paraguai e vários dos seus parentes se mudaram para Israel. Todos os partidos políticos são cúmplices, não somente por terem enterrado a CPI, mas também por ocultar a chamada lista VIP, com o nome das empresas e dos empresários responsáveis pelo retorno ao Brasil do dinheiro da corrupção do Banestado, que retornou na forma de investimento estrangeiro. A lista VIP foi preparada pelos promotores do Distrito de Nova York em 2003. Passou pelas mãos dos promotores federais brasileiros Vladimir Aras, ex-coordenador de cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, durante a administração de Rodrigo Janot, em plena Operação Lava Jato, e Carlos Fernando dos Santos Lima, o promotor número 2 da Lava Jato. Pelo menos 4 parlamentares também tiveram acesso à chamada lista VIP. Antero Paes de Barros, do PSDB, José Mentor, do PT, Magno Malta, ex-senador pelo Partido Liberal PL e ícone atual do bolsonarismo, e o Dr. Hélio, ex-deputado pelo PDT. José Mentor faleceu convenientemente logo após as novas revelações do Duplo Expresso, no dia 25 de julho de 2020, supostamente por coronavírus. Uma semana antes, o governo Bolsonaro tinha lhe concedido a aposentadoria como parlamentar, para ele e para o próprio José Dirceu, com direito a serem herdadas pelas suas respectivas jovens esposas. Pra quem se mexe à vontade, na verdade, da frequência grave, essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua... O Brasil oficial continua mudo e calado. Os partidos políticos da direita, que massacraram diretamente o Brasil nos governos de FHC, ajudam novamente os Estados Unidos, que buscam salvar as próprias grandes empresas da crise, com o sangue dos povos brasileiro e latino-americanos. Os partidos que se autodenominam como esquerda estão todos eles pendurados em dossiês pelo governo Bolsonaro, especificamente pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Isso explica porque hoje esses partidos têm se convertido numa esquerda bolsonarista. Enquanto o Brasil é massacrado, esses partidos estão se fingindo de mortos. No próximo capítulo, nós explicaremos como os governos do PT conseguiram a mágica
de manter todos os acordos impostos pelo imperialismo norte-americano durante os governos de FHC e ainda terem melhorado as condições de vida do povo brasileiro. Você tem o direito a conhecer a verdade. Essa é pra tocar no baile. A vitória do PT nas eleições de 2002 foi possível porque houve um acordo entre as cúpulas do PSDB e do próprio PT. Não devemos esquecer que os donos do Estado brasileiro são os empresários nacionais e principalmente os estrangeiros. Essa vitória foi viabilizada por meio das articulações do futuro próximo superministro do PT, José Dirceu, que a viabilizou por meio do dinheiro das grandes empreiteiras nacionais e os acordos com o imperialismo norte-americano. Você tem o direito de conhecer a verdade. Os governos dos três maiores estados da federação, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, continuaram sob o controle da direita. Nunca o PT fez algum esforço real para, pelo menos, tentar ganhar essas eleições, como parte do acordo tácito geral imposto pelos grandes empresários e o imperialismo. Foram beneficiados pelos altos preços das matérias-primas, inchados artificialmente pelos altos volumes de capitais especulativos que ficaram supérfluos depois da crise da bolha da internet em 2001 e a crise das bolsas de valores em 2003 e 2004. Com parte desses recursos, se realizaram programas sociais importantes que retiraram da pobreza extrema 16 milhões de pessoas, permitiram às pessoas pobres ampliar o consumo e entrar na universidade. O salário mínimo e as aposentadorias aumentaram. Ao mesmo tempo, os grandes bancos lucraram como nunca antes, segundo as palavras do próprio Lula. A especulação financeira fez uma verdadeira orgia. A exportação de minério de ferro bateu todos os recordes. A crise do escândalo do mensalão de 2005 expôs parte das fragilidades dos governos do PT. Os grandes empresários estavam felizes com os altos lucros e com a contenção das lutas, mas não estavam dispostos a correr riscos, além de precisarem desviar as atenções do escândalo do Banestado, o maior caso de corrupção da história do Brasil. O ponto de votos de parlamentares do Congresso Nacional.
Não devemos esquecer que sempre que a direita começa uma campanha contra a corrupção é porque há objetivos abertamente golpistas. E quanto mais mequinha for a campanha, mais golpista ela será. O PT conseguiu vencer as eleições de 2006, mas foi obrigado a engolir o PMDB no governo. O ritmo das privatizações foi reduzido e passou a ser priorizado o regime das concessões públicas e das terceirizações, que tem funcionado como privatizações brancas. No campo, o chamado agronegócio tomou conta total enquanto a direção do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, acabou com a luta pela terra nos governos do PT para cuidar dos próprios negócios. As 5 maiores empresas do setor impuseram logo após a criação da ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, em 2007, a legalização de 30 sementes transgênicas, sem qualquer teste, um recorde mundial. No primeiro governo Dilma, foi aprovado o novo Código Florestal, que representou um enorme avanço contra os biomas brasileiros. O Ministério da Justiça ficou sob controle da ala mais de direita do PT, o PT jurídico ou mensagem ao partido. Várias leis que foram aprovadas atentam até contra a própria Constituição de 1988 e foram usadas uns anos depois pela Operação Lava Jato contra o próprio PT. Dentre outras, a Lei da Ficha Limpa, de 2010, a Lei das Organizações Criminosas, junto com a Lei das Delações Premiadas, de 2013, a Lei Anticorrupção, de 2014, a Lei Antiterror, de 2015 e também a autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público. A crise de 2008 chegou ao Brasil como uma marolinha, segundo as palavras de Lula, e foi contida por meio de enormes volumes de crédito público que manteve um alto nível de consumo às custas do aumento da inadimplência. Para manter a governabilidade, o PT precisou fazer amplas concessões à direita, nos próprios ministérios, nas empresas públicas e nas alianças realizadas no Congresso para que os principais projetos de lei fossem aprovados. Rios de dinheiro continuaram jorrando a partir da corrupção das grandes empresas, utilizando os mesmíssimos mecanismos que vinham funcionando havia muitas décadas. O estilo de governo do PT era manter e fazer acordos com a direita e o imperialismo, ao mesmo tempo que destinava algumas migalhas para os programas sociais. Esse modelo foi aplicado também na tentativa de impulsionar os campeões nacionais, as empresas nacionais que, favorecidas pelo dinheiro público, começaram a se expandir à África e a outros países da América Latina, sob a crescente desconfiança do imperialismo norte-americano em crise. Tudo funcionava maravilhosamente bem no mundo de Alice dos governos do PT. Centenas de milhares de pessoas ingressavam nas universidades e os abutres capitalistas do setor achavam de ganhar tanto dinheiro. A economia funcionava anabolizada por meio de rios de crédito público. De acordo com as palavras de Lula, os banqueiros nunca tinham ganhado tanto dinheiro. Mas o controle dos aparatos centrais do Estado pelos governos do PT sempre foi muito fraco.
A produção continua se realizando de maneira hiperdepredadora, destruindo a natureza e armazenando a lama tóxica em piscinões que depois de alguns anos estouram e transformam rios ecológicos em pedaços do planeta Marte no planeta Terra. O grosso das notas fiscais das matérias-primas não são enviadas ao comprador. Elas são negociadas nas bolsas mercantis e futuro, como as de Singapura, Chicago, Londres e Zurique, onde se lhes agrega 80% de valor adicionais e passam a fazer parte dos nefastos derivativos financeiros, que compõem o grosso da especulação financeira mundial. No Brasil, fica em torno ao 20% do valor total, junto com a brutal depredação ambiental. Para o Banco do Brasil conceder empréstimos, são exigidas notas fiscais dos produtores, que somente são concedidas, adivinhem por quem? Sim, pelos revendedores da Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e afins. Brasil se converteu no campeão mundial de uso de agrotóxicos e vice-campeão mundial no uso de transgênicos, aprovando sem a realização de qualquer teste venenos que estavam proibidos até no vizinho Paraguai. A decadência dos governos do PT começou em 2012. No segundo semestre de 2012, aconteceu a prisão de dirigentes petistas por meio do processo do Mensalão. Nas eleições municipais daquele ano, coincidindo com a semana do primeiro e do segundo turno das eleições, aconteceram julgamentos do Mensalão para prejudicar o PT. Mesmo assim, o PT venceu as eleições na maior cidade da América do Sul, São Paulo, apesar que o fez em aliança com Paulo Maluf, o queridinho da ditadura militar. Era um claro sinal da bancarrota eleitoral da direita associada ao neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, que enfrentava crescente crise após o colapso capitalista mundial de 2008. No final de 2012, o sistema começou a apresentar sérias rachaduras. Para contê-las, o governo Dilma fez enormes concessões para o setor da linha branca, para evitar a sua bancarrota, e que foram estendidas no ano seguinte para outros setores da economia. A desconfiança da burguesia aumentou por medo de ver os seus lucros colocados em risco. Em junho de 2013, a direita mais fascista colocou uma carta perigosa nas ruas, os grupos fascistas, quando ficou claro que a polícia poderia ser ultrapassada pelo movimento de massas contra o aumento da passagem que se ampliava. Grandes empresários de longa tradição, muito pouco democrática, digamos golpista, se embrenharam nessa campanha, principalmente a Rede Globo, o Grupo Gerdau e as federações das indústrias de São Paulo, Fiesp, do Rio de Janeiro, Firjan, e de Minas Gerais, Fienge, com ativa participação da Embaixada dos Estados Unidos. A crise do regime que se abria ficou evidente porque a burguesia desconfiava, até com razão, que as políticas do PT não conseguiriam controlar a estabilidade do regime e manter os lucros obscenos, principalmente dos grandes bancos. Em 2014, a burguesia ficou dividida sobre a reeleição de Dilma, mas havia muito temor sobre a eventual desestabilização do regime, da maneira que tinha acontecido no final dos governos de Fernando Henrique Cardoso. Para enfrentar a crise,
Dilma escalou banqueiro vinculado diretamente à especulação financeira, Joaquim Levy, do Banco Bradesco. Na prática, funcionou como uma espécie de tentativa de apagar um incêndio com gasolina. Em março de 2014, os golpistas saíram às ruas, pela primeira vez com identidade própria, em uma marcha convocada por grupos de extrema-direita e intitulada Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade ou Retorno. Em meados do mesmo ano, a direita impulsionou a campanha do Não Vai Ter Copa. No início de 2015, tiveram início os atos pelo Fora Dilma, que culminaram no impeachment da presidenta Dilma, que aconteceu em abril de 2016. Nesse ano, a burguesia se unificou para impor o impeachment de Dilma. As manobras do próprio Lula para chegar a um acordo com a direita não foram suficientes para salvar o governo Dilma, nem com as promessas de privatizar a Previdência Social e a Petrobras. Nas eleições municipais de 2016, o PT se coligou com a direita golpista que havia derrubado Dilma. Somente com o DEM, PSDB e PMDB, o PT se coligou em 1.682 municípios da federação. O candidato do PSOL, Marcelo Freixo, foi apoiado pela Rede Globo no Rio de Janeiro. Estes senhores acham que a política do me digas com quem tu andas e te direi quem tu és não se aplica para eles. Assim, o PT e seus acessórios, com a sua política de conciliação de classes, se integraram ao desenvolvimento do golpe. E hoje é uma esquerda bolsonarista. Até porque quem sabota todas as lutas e favorece o massacre do Brasil pelo governo Bolsonaro, na prática, só pode ser um bolsonarista, apesar dos discursinhos demagógicos. No final de 2020, os ricaços estavam dispostos a matar a própria mãe para se salvar da crise capitalista mundial, que só aumenta. Não há espaço para novos governos ao estilo do PT hoje. O capitalismo não funciona mais. Não consegue abrir fábricas ou empresas importantes. O que tem para oferecer é um massacre na ponta das baionetas, guerras, mortes, doenças, desemprego, fome e destruição em massa. O aprofundamento da crise capitalista mundial impôs aos abutres capitalistas a necessidade de massacrar o povo brasileiro e os povos latino-americanos, com o objetivo de conter a queda das taxas de lucro. Por esse motivo, eles reduziram as firulas e avançaram para controlar com mão de ferro o regime político, para massacrar o povo e, desta maneira, impor o controle da sua própria crise. Neste contexto nasceu a Operação Lava Jato, sob os holofotes de uma gigantesca campanha e uma suposta luta contra a corrupção. Este será o assunto do nosso próximo capítulo. Não perca, porque você tem o direito de conhecer a verdade. Olá, apoiadores de Odoleiro, a primeira série para redes sociais. Conseguimos viabilizar com bastante esforço os primeiros 6 capítulos da série, enfrentando o enorme cerco e pressão imposto pelo imperialismo, pelas suas redes sociais ultra manipuladas, pelo governo Bolsonaro e contra a esquerda, que hoje se comporta como uma esquerda bolsonarista, ajudando o governo Bolsonaro a conter qualquer tipo de luta.
Agora o doleiro pertence aos verdadeiros revolucionários, democratas e anti-imperialistas. Voltaremos em 15 dias com a segunda parte de O Doleiro, com várias novidades. Até lá! Tem que ter coragem, mas tem que ter um dom. Tem que ter amor, mas tem que ter razão. Tem que ter suor, mas tem que ter swing. Energia que nunca se extingue. 100% no momento, no momento. 100%, 100%. A revolução real, a principal, é de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Bote isso de uma vez por todas dentro do seu pensamento. No momento, 100%. A revolução real, a principal, é de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Bote isso de uma vez por todas dentro do seu pensamento.